Ele é Deus de vida, plena e abundante. Mas ele traz também aqui uma concepção de uma nova relação familiar de solidariedade. Questão do um ajudar o outro. E aí eu acho extraordinário que Jesus ele termina o texto dizendo o seguinte: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ele encerra o texto falando sobre o arado. E ele diz que há alguns perigos em tirar a mão do arado. E há alguns perigos em olhar para trás. O que acontece com o arado quando a pessoa tira a mão dele? Talvez alguns de nós aqui não tenham ideia do que seja arado. Todos sabem o que é arado? Sabe mesmo? Eu pesquisei tanto para explicar a vocês o que era arado e vocês me dão uma dessa. Gente, nós estamos em 2019 já. O que acontece quando você solta o arado? Ele perde a direção. Ele pode ferir o animal. Ele não lavra a terra profundamente. E não lavra a terra também de forma consistente. O que é que acontece com a pessoa que continua com a mão no arado, mas olha para trás? Olha para trás. Essa pessoa ela perde a direção. Essa pessoa ela não realiza um bom trabalho. Essa pessoa não terá um campo pronto para a semeadura. Por quê? Ou ela soltou o arado, ou ela olhou para trás mesmo segurando o arado. E Jesus está dizendo, não solte o arado e não olhe para trás enquanto segura o arado. E o trabalho com arado é árduo. Tem dias que o arado fica pesado de segurar. Tem dias que as mãos sangram. Tem dias que a gente é assolado ou assaltado com algumas dúvidas. E a gente deseja olhar para trás e ver se realmente valeu a pena se comprometer com o reino de Deus. Porque a questão de Jesus aqui é a seguinte: você está caminhando com o Senhor. Aí de repente bate aquela dúvida, e aí? Será que vale a pena caminhar com Deus? Vale a pena frequentar o culto? Vale a pena desenvolver uma espiritualidade? E você tende a olhar para trás. Mas tem dias difíceis assim. Tem dias que mesmo com a mão no arado, e mesmo olhando para frente, a gente não se sente apto para o trabalho. Se você está com a mão no arado sangrando, se você está com algumas dúvidas, se você não se sente apto, insista. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Aleluia. Aleluia. O arado, ele traz um simbolismo extraordinário para nós nesta noite. O arado, ele é a ferramenta da agricultura. E quais são as características básicas do agricultor? Primeiro, levanta bem cedo. O agricultor trabalha duro. O agricultor, ele é paciente para esperar a semente germinar. O agricultor, ele trabalha sem aplausos e sem visibilidade. Ninguém o vê, ninguém o enxerga. O agricultor, ele depende de Deus, que envia a chuva e o sol no tempo certo. Ou seja, o agricultor é uma pessoa de fé e uma pessoa de confiança. Quem segura o arado é o agricultor. Arado é uma ferramenta que facilita o trabalho. Na lavoura. Arado, irmãos e irmãs, é aquilo que Deus nos dá para que a gente consiga cumprir o nosso propósito de vida. Porque eu não sei se você já percebeu, mas acredito que a maioria de nós aqui temos a idade suficiente para já ter percebido que Deus não nos dá tudo
pronto. É tudo processual. Deus nos dá a terra, Deus nos dá a semente, Deus nos dá o arado. E diz, vai aonde? Vai plantar, ara a terra, lança a semente, cuida, espanta os bichos. Quer fruto? Então vai. Deus não nos dá tudo de mão beijada, tudo pronto. O arado é apenas uma ferramenta que Deus nos dá para facilitar aquilo que a gente tem que fazer. E sabe o que eu acho lindo na Escritura Sagrada? É que Deus dá pelo menos um arado para cada pessoa. Porque o arado é o dom. O arado é o dom. O arado é a habilidade. O arado é o talento. O arado é a capacidade. O arado é também a oportunidade. O arado é a vocação. E isso é revelador do Senhor para nós nessa noite. Nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, somos vocacionados. Deus nos apresenta oportunidades, Deus nos capacita. Bendito seja o Deus que nos dá arado, aleluia. Oh, aleluia. Que não nos deixou aí sem ferramentas para fazer aquilo que é preciso ser feito. E usar o arado que Deus te deu é indispensável na sua vida. Usar o arado é uma exigência do Senhor para que a sua vida seja frutífera do jeito que Deus planejou. Aleluia por isso. Irmãos, usar bem o arado é privilégio. É privilégio. Mas usar bem o arado é também obrigação. A utilização diária, correta, dedicada do arado é o fator determinante com relação àquilo que Deus realizará na sua vida. Você somente conseguirá realizar aquilo que Deus planejou e os sonhos que Deus tem para a sua vida quando você percebe que há um arado na sua mão e você precisa manejá-lo corretamente e constantemente. É por isso que Lucas 9,62 diz, lança a mão do arado. Mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado. O arado não é uma ferramenta de cunho decorativo. O arado é uma ferramenta de utilização. O arado precisa sair do lugar que está guardado e ser colocado em execução no dia a dia. Lança a mão no arado. Diz para a pessoa que está do seu lado, lança a mão no arado. Ou seja, seja empenhado na utilização da ferramenta que Deus te deu. Eu acho um texto extraordinário, em 2 Samuel capítulo 23, versículo 10, que diz assim, um dos valentes de Davi usou sua arma com tanta intensidade que ela se tornou parte dele. Como é que diz o texto? O texto diz que havia uma batalha, eles estavam lutando, então se levantou um homem, feriu os filisteus, e até que ele luta com tanta intensidade, a mão dele fica grudada à espada, e a espada se torna parte da vida dele. E naquele dia o Senhor deu grande livramento. O que esse texto significa? Que quando você lança a mão do arado, não dá para soltar. Não dá para soltar. E quando você não solta, Deus dá grande livramento, amém? Quando você não solta, Deus abençoa. Quando você não solta, Deus cumpre os planos. Quando você não solta, Deus cumpre os propósitos. Aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Mas não apenas isso, tem um outro texto na Bíblia que me impressiona. Me impressiona porque eu percebo que as ferramentas dadas por Deus ao seu povo são variadas. São variadas. Neemias, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim. E sucedeu o quê? Desde aquele dia,
Metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças. Repita comigo, lanças. Os escudos, repita, escudos. Os arcos, repita, arcos. E as couraças, repita, couraças. E os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam, ou seja, alguém que estava construindo, os pedreiros, o muro, e os que traziam as cargas, ou seja, os entregadores, e os que carregavam cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, repita, espada, cingido aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo, repita, trombeta. Aleluia, glória a Deus. Lança a mão do arado. Lança a mão da lança. Lança a mão do escudo. Lança a mão do arco. Lança a mão da couraça. Lança a mão da espada. Lança a mão da trombeta. A ideia aqui é a seguinte: descubra qual é a sua ferramenta espiritual e comece a usá-la no reino de Deus, comece a usá-la na igreja, comece a usá-la em um ministério, aleluia por isso. A ideia aqui é descubra qual é o seu talento natural e utilize esse talento natural em seu favor, em favor da sua família, para a sua prosperidade e a prosperidade da tua casa, amém?